dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa. Podemos? Vamos lá, para começar. Ok, então vamos lá. Começar? Tenho que me apresentar ou não precisa? Já posso falar direto? Eu nasci em Aimorés, interior de Minas Gerais, divisa com o estado do Espírito Santo, em 13 de agosto de 1972. Sou a filha do meio. A minha irmã mais velha chama-se Yara, a mais nova Cibele, e os meus pais, José e Cibele. Eu tive uma infância extremamente feliz, muito criativa, na qual eu pude vivenciar literalmente o que é viver uma infância boa, repleta de afeto, de amor, de carinho e, acima de tudo, livre. Pelo fato de ser uma cidade muito pequena, era uma cidade na qual eu dominava, principalmente pelo meu temperamento e meu jeito de ser. Sempre fui uma criança muito ativa, detentora de ideias mil. Eu simplesmente adorava liderar, fazer teatros, atuar, andar muito de bicicleta, brincar, nadar, subir nas árvores e gostava também de estudar. Na realidade, eu tinha poucas horas de estudo sentadas. Para mim, assistir às aulas já era o suficiente para eu poder conseguir captar, para eu poder conseguir entender, fazer as provas e sempre fui muito boa aluna. A odontologia, ela surgiu na minha vida a partir do momento quando eu entrei no ensino médio, que tinha que na época falava-se ensino médio, a gente precisava, ensino médio não, segundo grau, a gente precisava escolher. Como o sonho do meu pai era que todas as filhas fizessem medicina, a minha irmã mais velha seguiu o conselho dele, a risca, e fez medicina. Eu, como sou só um pouquinho contra, falei, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer odontologia. E até porque eu levava muito a sério a questão de trabalhos manuais e talvez também porque eu acho que na odontologia a gente consegue fazer o nosso horário quando se opta por trabalhar apenas em consultório particular. Já a medicina, dependendo do que eu iria escolher, eu iria ter que fazer plantões, dobrar noites e por aí vai. Além disso, eu tenho muita habilidade manual, sempre tive. Sempre pintei, sempre desenhei, sempre fiz artesanatos e eu acho que a odontologia chega muito perto disso. E quando eu fui fazer realmente, na época, o vestibular para escolher se eu queria odontologia, ainda surgiu uma terceira possibilidade, que eu tinha te falado da medicina, mas surgiu a arquitetura. Eu fiquei muito em dúvida entre a arquitetura e a odontologia. E depois, com o passar dos anos, sabe, que eu descobri que muitas pessoas que fizeram odontologia tiveram dúvida em relação à arquitetura. Talvez, embora a arquitetura seja exatas, área exatas, a arquitetura tem o quê? De estética, de simetria ou assimetria propositadamente, mas eu fiquei em dúvida, porém eu optei pela odontologia. Então eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo. Como Aimorés é uma cidade que, apesar de ser mineira, ela é divisa com o Espírito Santo e o trem de ferro Vitória, Minas, no caso o trem de passageiros, passava por Aimorés e vinha para Vitória. A quilometragem para a capital do Espírito Santo, Vitória, era muito mais perto do que para Belo Horizonte. E, felizmente, eu escolhi Vitória, não me arrependo. E a minha irmã já fazia medicina, eu vim morar com ela e com uma prima e comecei a cursar a odontologia. E eu adorava, amava. Apesar de tantas dificuldades, sejam dificuldades de logística, porque nós tínhamos que pegar 2 ônibus para chegar ao campus da área de saúde da Universidade Federal e outras mais, eu adorava. E com o passar do tempo, desde quando eu entrei na faculdade, desde quando eu entrei na Universidade Federal para cursar odonto, eu sempre quis fazer odontopediatria. Passar na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, foi uma questão de honra. Por que honra? Honra e necessidade. Primeiro, eu vou falar sobre a necessidade, porque
se eu não tivesse passado numa universidade pública, numa universidade federal, talvez eu não tivesse condições de estudar odontologia em uma universidade particular. Por isso, eu fiz assim das tripas corações para poder meter as caras e estudar e passar com uma grande pontuação numa universidade federal. Feito isso, até quando eu falo a questão de honra, porque a minha irmã já tinha passado em medicina na Universidade Federal. E para poder, assim, realmente honrar os meus pais, honrar a mim própria, eu fiz questão de estudar numa universidade federal. Dito isso, eu começo em 1991, o primeiro período da Faculdade de Odontologia, com anatomia, bioquímica, dificílimo. Uma disciplina dificílima. Anatomia geral, depois anatomia de cabeça e pescoço, algo assim, literalmente surreal. Tínhamos que estudar horas a fio. Até então, eu que não era tão acostumada a ficar horas sentada estudando, eu me vi naquele momento assim, uma necessidade iminente, porque senão eu não conseguiria absorver somente tudo durante as explanações dentro da sala de aula, né? E felizmente nunca fiquei reprovado, muitos ficaram reprovados em anatomia, muitos ficaram reprovados em bioquímica, em fisiologia. Consegui me formar, né, com um histórico e uma média acima da média. Nunca fui 10 na faculdade, nunca fui 9. Eu sempre fui 7,5, 8, 8,5. Sempre. A média do histórico da minha faculdade era 7. Quem tirava menos de 7 precisaria estar fazendo prova final. Felizmente, eu sempre conseguia tirar 7,5, 8, 8,5, dependendo da disciplina. Mas a disciplina querida e amada por mim desde o primeiro período, que eu já almejava, era odontopediatria. Por quê? Porque eu sempre gostei muitíssimo de criança, sempre levei muito jeito, sempre fui muito maternal, sempre tive o dom de cuidar de crianças. E na minha cabeça, desde o primeiro período, sem dúvida alguma, eu queria fazer odontopediatria. Embora viessem momentos e viessem flashes e tivessem momentos que eu pensava já fazer ortodontia, porque eu queria ter um atendimento mais completo para a criança, mesmo numa época que pouquíssimo ou sequer se falava sobre o atendimento global ou integral. E durante a faculdade, eu passei por muitos perrengues, eu passei por muitas dificuldades, até porque os meus pais não moravam aqui, moravam, conforme eu já disse, no interior, né, de Minas Gerais, e moravam eu e a minha irmã. E chegou um determinado momento, como a diferença de idade entre mim e a minha irmã era muito grande, era 6 anos, eu acho grande, que realmente é, e ela já, quando ela foi para São Paulo fazer a residência dela, eu permaneci aqui em Vitória na graduação e eu tive que morar com outras pessoas, em república, com 4, 5, 6 pessoas, para não só baratear, né, o custo. E durante a faculdade eu me esforcei muito, me esforcei para ser boa aluna, para ser boa pessoa e para poder eu ser muito fominha de aprender, fominha de fazer estágio, fominha de trabalhar. Como eu não podia trabalhar, obviamente porque eu não era formada, eu concorria a estágios. E um desses estágios, que foi simplesmente maravilhoso, foi dentro da própria Universidade Federal, que tinha estágios dentro do SAC, Serviço de Assuntos Comunitários, no qual eu concorri a uma vaga e passei. Foi a primeira vez que eu ganhei uma bolsa de estágio, no qual eu achava que eu era milionária. Para quem não tinha absolutamente nada, ganhar uma bolsa, eu achava que eu era milionária. E eu fiz durante 2 anos esse estágio e foi enriquecedor, porque além de eu frequentar a faculdade, além de eu assistir as disciplinas, eu fazia esse estágio, eu fazia o atendimento de adultos, principalmente, né, dentro desse setor lá da própria Universidade Federal. Me contou como um certificado, com uma carga horária altíssima e também a parte financeira. Concorri a outros estágios no HPM, no Hospital da Polícia Militar, e fui fazendo estágios para eu poder juntar esses certificados. Sendo que no final
no último ano, já sabendo que eu queria fazer odontopediatria, eu simplesmente comecei a estudar para fazer uma prova do curso de especialização da Faculdade de Odontologia da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tinha uma professora que dava aula para mim e que ela tinha feito especialização e mestrado na UFRJ. E eu cheguei para ela e com o meu livro, falei, o livro McDonald's, que era a referência de quem realmente deseja e quer crescer. E coloquei em cima da mesa e falei, professora Elaine, risca para mim quais são os capítulos desse livro que podem, segundo esse edital, mostrei o edital, que podem cair. E ela riscou para mim e disse, ó, você vai estudar esse, e eu, a partir do último ano já, né, nos últimos períodos da faculdade, além de eu estudar para fazer prova da faculdade, eu estudava para poder passar nessa prova de especialização. E virei para ela e falei ainda, olha, preciso de uma carta de recomendação. Se eu for uma excelente aluna em odontopediatria, muito cara de pau eu, se eu for uma excelente aluna em odontopediatria, você me dá uma carta de recomendação? No final, eu vou me esforçar para ser a melhor aluna de odontopediatria que você já teve. Ela falou, combinado. E fiz isso. Eu fiz a odontopediatria 1, odontopediatria 2, e ela não só me deu a carta de recomendação, como ela disse que, quando eu comecei a fazer especialização, depois fiz o mestrado, ela me convidou para trabalhar no consultório dela. Quando eu cheguei em Vitória, o primeiro ano, mesmo sabendo do que eu queria depois, eu trabalhei no consultório dela e eu sou imensamente agradecida. Então ela me deu uma carta de recomendação, ela marcou no livro do McDonald's o que era para eu fazer. E quando eu fui fazer essa prova, foi exatamente no dia 12 de janeiro de 1996, porque eu lembro a data. Porque no dia da minha colação de grau, eu colei grau, 11 de janeiro, tive que sair correndo, mudar de roupa correndo para pegar um ônibus. Avião na época era extremamente caro e era inviável para mim, para minha família. E eu fui de ônibus, viajei a noite inteira, cheguei no sábado para fazer a prova de especialização. E quando eu cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas, com certeza. E eu fiquei muito assustada, muito apavorada e pensando assim, como que eu vou dar conta de passar nessa prova com essa quantidade de gente? E eu vinda lá do Espírito Santo, que as pessoas mal sabem aonde fica, mal sabem que fica na região sudeste. E eu fiz a prova. E voltei correndo, viajei a tarde inteira para chegar à noite para ir para o baile da formatura. E no domingo eu acordei meio com ressaca, porque ressaca no sentido não de bebida alcoólica, mas no sentido de falar o que eu vou fazer da minha vida. Porque se eu não passar nessa prova, eu não me vejo atendendo adulto. Eu não me vejo atendendo em clínica popular. Eu não me vejo atendendo no consultório paciente adulto. A minha praia é realmente o quê? Atender criança. E eu quero ser especialista. E aí na segunda-feira, na época só existia e-mail, mas aí eu achei melhor pegar o telefone e ligar. E a pessoa lá da UFRJ falou, eu vou ver o seu nome. Aí a pessoa falando, eu vou começar do 12º, eram 12 vagas. E aí ela foi subindo, falou, seu nome não está na lista. Opa, seu nome está na lista. Eu passei em primeiro lugar na prova de especialização. Mal eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu vibrei. Por que eu vibrei? Porque já estava traçado ali o que eu iria fazer. Não deu tempo de eu ter crise do que eu sou, porque um ano antes eu já tinha programado fazer essa prova. E um ano antes eu já abdiquei de várias churrascadas, cervejadas, para poder estar final de semana estudando, porque durante a semana eu tinha a faculdade. E assim eu tracei. E aí depois que eu fiz a especialização, já engatei no mestrado também lá na UFRJ. Para mim, isso foi um marco na minha vida. Eu consegui passar de primeira numa prova, recém-formada numa prova de especialização, que era absolutamente muito diferente do que é hoje. Hoje, você pagou, tá ótimo. Você tem a sua vaga garantida, como de fato, isso não é demérito, só estou mostrando o quanto era difícil anteriormente. Você tinha que fazer quase que um vestibular, novamente, para você conseguir passar uma prova de especialização.
que para mim foi assim o divisor de águas, porque enquanto eu fazia a especialização, como se não bastasse, a especialização era dedicação exclusiva, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5, 6 horas da tarde, eu ainda trabalhava sábado e domingo. Trabalhava como? Em clínicas populares, atendendo criança, não só para eu ganhar dinheiro, para eu poder ter o meu salário, para eu poder ter, mas também para poder pegar mão, para eu poder aprender. E, de fato, numa dessas clínicas no qual eu trabalhava, eu tive uma experiência muito bacana de aprender um diagnóstico e que esse diagnóstico me ajudou, quantos anos depois? 10 anos depois, pode ser? Não, 10 não, talvez menos, lá na frente. E foi, assim, muito boa toda a minha parte acadêmica. E aí, depois que eu fiz especialização, eu já engatei no mestrado e no ano 2000 eu voltei para Vitória. Quando eu voltei para Vitória, eu voltei com um projeto, voltei com uma ideia de trabalhar, colocar o meu consultório dentro de uma clínica de pediatria, no qual eu pudesse, assim, estar recebendo a demanda dos médicos pediatras. Porém, eu ainda não tinha dinheiro para isso. Eu fui chamada por uma faculdade particular para poder dar aula aqui em Vitória. E eu ministrei durante 4 anos aula nessa faculdade, porém não combinava comigo. Não combinava, eu não gostava, porque eu tinha que estar sempre falando aqui dentro do script, sempre repetindo, repete o mesmo assunto. Eu não poderia estar explorando um artigo em inglês, eu não poderia estar explorando uma dinâmica mais aprofundada. Por quê? Porque eu precisava passar a receita de bolo, e eu não sou o tipo de pessoa que sigo receita de bolo. Eu não consigo, isso é o meu temperamento, é o meu jeito. Eu tinha que obedecer, e eu tinha que obedecer a coordenação a ser e a pegar leve, a permitir que os alunos usassem celular dentro da sala. Eu era obrigada eu não podia dar prova segunda-feira de manhã, porque eles tinham que ir para o Festival de Alegre. Para quem não sabe, Alegre é uma cidade daqui do interior do Espírito Santo, e os coitadinhos iriam chegar muito cansados. Então, eles não iriam conseguir estudar para fazer a prova de odontopediatria, que a minha disciplina era segunda-feira de manhã. Então, aquilo tudo foi muito me aborrecendo. E, além disso, odontopediatria não é uma disciplina que enche os olhos da maioria. O que enche os olhos da maioria é bucomaxilofacial, é implante, né? Então, os principais professores homenageados é de bucomaxilo, os principais professores homenageados são de implante. Odontopediatria, um ou outro. Pouquíssimas pessoas. Eu tinha quase que, mesmo eu me empenhando, que ficaram o tempo todo pedindo, pelo amor de Deus, gostem de odontopediatria, estudem odontopediatria, e especialmente os rapazes que não gostam de odontopediatria. E isso tudo me levou a querer cada vez mais a criar um curso ideal dentro daquilo que eu imaginava para a pós-graduação. E isso vem a acontecer muitos anos depois, e o que foi perfeito, porque foram anos de aprendizagem, de minha aprendizagem, de bagagem, de experiência com o paciente no consultório e tudo mais. Saindo eu pedi para sair dessa faculdade, né? Eu montei o meu consultório dentro da clínica de pediatria. Eu cheguei e fui trabalhar no primeiro ano no consultório da minha professora, né, da graduação, que havia me convidado. Lá eu tive 15 pacientes, porque eu só atendia particular, 15 pacientes quase em um ano. E quando eu monto o meu consultório dentro de uma clínica de pediatria, eu tive 15 pacientes na primeira semana. E fui pegando alguns convênios, e durante uns 4 anos eu tive alguns convênios de grandes empresas, como Petrobras, como Vale e tal. E além do atendimento também particular. Só que eu fui trabalhando exclusivamente como odontopediatra de consultório, e sempre fui muito estudiosa, e sempre fui montando na minha cabeça e empilhando nos arquivos da minha cabeça todas as minhas experiências, todos os meus conhecimentos, tudo que eu vivi, tanto na graduação, nos estágios que eu fiz, nos trabalhos que eu tive na especialização no Rio de Janeiro, no mestrado também. Eu me lembro que eu me deslocava domingo para trabalhar em Teresópolis e voltava.
e segunda-feira já tinha aula, e tudo na minha vida eu fui juntando, a ponto de trabalhar, né, cerca de 10, 11, às vezes até 12 horas por dia em odontopediatria. Odontopediatria, na maioria das vezes, e felizmente, dada a internet, as aulas que a gente assiste, há uma leve tendência de achar que é um sacerdócio, que você tem que atender de graça ou quase de graça dentro da odontopediatria. E que o amor é lindo e que vale muito a pena atender criança berrando, gritando, chorando, fazendo endodontia do segundo molar descido superior, quase que de graça. E isso é desgastante. Eu fazia com muito amor, com muito carinho, trabalhava muito, mas chegou um determinado momento que foram passando 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu fui percebendo que eu estava exaurida, cansada. Eu atendia cerca de 15 pacientes por dia, especialmente nos primeiros anos, através de convênio, ganhava-se pouquíssimo. A realidade é essa. E por mais que você faça uma reabilitação bucal em uma criança que você cobre aí 5 mil reais, 10 mil reais, vamos exagerar, 10 mil, com endo, com exodontia, com consultas de remineralização, restauração classe 1, 2, 3, esse paciente ele vai no mínimo uma vez ou 2 vezes por semana e tem uma recorrência muito grande. E que esses 10 mil se dilui. E eu, como também empresária do meu consultório, eu precisava ver também esse lado. Então eu fui me desligando dos convênios, fui ficando só como dentista particular, fui estudando, fui fazendo muitos cursos, mas fui ficando atenta e eu fui fazendo diagnósticos, fazendo atendimentos acima da média, propositadamente, para eu poder exatamente me destacar. Todo mundo quer se destacar no bom sentido, no sentido de prestar o melhor atendimento. Como eu não sou uma pessoa acomodada, como eu não sou uma pessoa dependente financeiramente, né, ou uma pessoa que gosta de depender, seja de marido ou seja de quem quer que seja, eu sempre fiz por mim. E chegou um momento que eu fui trabalhando como odontopediatra exclusiva, como odontopediatra, e na minha cabeça, desde lá da faculdade, eu falava, eu gostaria de fazer ortodontia também, para eu poder ter um atendimento. Na época eu falava muito um atendimento holístico, né? Um atendimento integral, global. E no meu currículo de odontopediatria, assim como na maioria, não estou falando 100%, mas 90% dos cursos de odontopediatria visam exclusivamente o dente. Restaurar, fazer microabrasão de esmalte, HMI, endodontia. Ah, Mara, mas isso é muita coisa. Só que a criança, ela está no consultório de um odontopediatra, na fase mais importante, que é até os 6 anos. Uma criança até 6 anos, ela não está geralmente em quem faz orto ou quem faz OFM. A não ser que o odontopediatra faz orto ou que o odontopediatra faça OFM. Eu comecei já quando eu já tinha assim 9, 10, 11 anos de atendimento exclusivo a crianças, a perceber que o que eu fazia era pouco. Ah, Mara, mas não é pouco, não. Você faz endo, você faz HMI, você é odontopediatra. Era infinitamente pouco do que eu poderia beneficiar uma criança. Eu observava que tinha crianças que com 10 anos que chegavam ao meu consultório com uma mordida aberta esquelética que nunca foi tratada. Quem vai tratar essa criança? Ela vai para a ortognática. Uma criança com uma mordida cruzada anterior, devido à classe 3 genética, esquelética, com 9, 10 anos sem tratamento, quem vai tratar essa criança? Já com o overjet extremamente negativo, vai para a ortognática. E isso eu comecei a observar que quando eu encaminhava crianças de 3 anos, 4 anos para os ortodontistas, até porque na minha cidade, aqui onde eu trabalho, a grande maioria é ortodontista ortodoxo tradicional, o que é ótimo. Porém, o ortodontista ortodoxo tradicional faz ortodontia corretiva. Poucos fazem acompanhamento de crescimento e desenvolvimento e intervenção com ortopedia facial, seja com disjunção, seja com tração reversa. E eu observava aquilo. E quando eu encaminhava essas crianças de 3, 4 anos para o ortodontista, é como se eu estivesse encaminhando para um periodontista. Por quê? Porque sempre mandava esperar. Mandava esperar crescer. Por que mandava esperar crescer? Porque não tinha conteúdo comportamental para poder atender uma criança que chora, que é difícil, que você tem que contornar. E também aparatos para determinadas maloclusões. A ortodontia, a ortopedia facial, ela não tem tratamento para determinadas situações, entre elas, por exemplo, uma mordida profunda numa criança de 5, 6 anos, porque a mordida profunda dentro da ortodontia ortodoxa
só vai tratar com seus 9, 10 anos de idade, mas até lá a mandíbula rotacionou, não cresceu, deu uma série de problemas. E aí que existe a OFM. Então, onde eu quero chegar? Que quando eu encaminhava para o ortodontista, os pais voltavam sempre dizendo, tem que esperar. Eu falava, tem que esperar crescer com deficiente, para depois ou resolver parcialmente, ou ter que ir para a ortognática. Isso não está certo. Se o meu bebê, o meu filho, o Frederico, quando ele nasceu, ele teve uma alteração no tamanho da cabeça do fêmur da perna esquerda e teve que usar um aparelho, um Paverick, não é possível que não existe para a boca, tem que existir. Foi quando eu me interessei, né, em fazer o atendimento global, tratar as maloclusões de bebês e crianças em tenra idade, até 5, 6 anos de idade, e que não existia. Ou você fazia ortodontia ortodoxa, ou você fazia OFM, no qual englobava adulto. Então essas crianças, elas ficavam no limbo. Ortodontista não atendia, porque não tem paciência com controle de comportamento e não tem conhecimento de OFM. Muitos ortopedistas funcionais não atendiam também, porque não tinha controle do comportamento. Então, e odontopediatra, então, só pensava em jaleco colorido. Jaleco colorido, vestir de princesa, ou seja o que for, e fazer dente, restaurar, fazer uma linda reabilitação com uma baita de uma mordida aberta. E a mordida aberta vai tratar quando? Com 9, 10 anos, esperar? E a língua interpondo ali, fazendo um monte de esculhambação? Então, são essas coisas que me fez pensar profundamente no que eu ia fazer, qual é a guinada que eu ia dar na minha vida, porque eu estava desistindo. Por que eu estava desistindo? Trabalhando 10, 11 horas por dia, como uma louca, fazendo profilaxia e flúor, como uma louca, fazendo endodontia, seja o que for, ganhando pouco, porque por mais que queiram vender curso de odontopediatria e fale que você vai ganhar muito, não se compara. Não se compara o montante que se ganha com a odontopediatria com o montante que se ganha com as ortopedias. Não se compara o tratamento das ortopedias com o implante, com 10 implantes. Não se compara. Como eu já estava na área de odontopediatria, eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou precisar e quero e gosto de atender criança também na parte da maloclusão. Foi quando, 11 anos depois que eu trabalhava exclusivamente com odontopediatria, já quase desistindo, porque na época eu precisava me sustentar sozinha. Na época eu precisava e merecia e queria uma qualidade de vida melhor para mim e para o meu filho. Não queria depender de marido ou ex-marido, não queria depender de pai, eu queria me bancar. E eu tenho vontades. Na época eu tinha vontade de trocar de carro, não podia. Na época eu queria reformar o consultório, eu não podia. Eu queria comprar a bolsa, eu não podia. Seja o que for. Queria ajudar um familiar com a doença, eu não podia. E aí eu decido fazer ortodontia. 11 anos depois eu vou fazer ortodontia. Em 2007, eu decido fazer ortodontia para agregar no meu atendimento. Porém, gente, parco engano. Eu fui fazer ortodontia, como eu sequer tinha noção de conteúdo, de como eu poderia atender melhor, eu fui para a ortocorretiva. Eu fiz ortodontia corretiva. E até então, em 2007, eu sequer sabia o que era ortopedia funcional dos maxilares. Por que eu estou dizendo isso? Guardem que vocês vão achar muito interessante essa história. Eu nunca tive quem me orientasse a fazer o quê, quando, como, uma trajetória de carreira. Não, eu por mim mesma. Quem me dera se eu tivesse tido, por exemplo, a oportunidade de ouvir uma entrevista similar ou parecida com essa aqui, no qual a gente trilha o caminho de um odontopediatra que deseja tratar as maloclusões também. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, de novo, fazer a ortodontia, uma vez por mês, eu trabalhava, juntava o dinheiro para poder pagar a pós-graduação particular lá na São Leopoldo Mandique do Rio. E eu comecei a fazer ortodontia, eu já no início percebi, que eu falava, gente, mas isso não era o que eu queria.
isso não vai ser muito útil para mim, porque é alinhamento, é nivelamento, vai me ajudar, mas o que eu gostaria é crescimento e desenvolvimento. E são poucos os cursos que dentro da ortodontia fala sobre ortopedia facial, sobre crescimento e desenvolvimento. Geralmente são faculdades já bem consagradas, o UERJ, o FRJ, a PUC de Minas Gerais, e várias outras, e até se eu esqueci alguma. Mas eu percebi que ali eu estava para aprender a alinhar e nivelar os dentes. E num destes módulos, num intervalo, tinha uma colega japonesa que estava lá no intervalo e eu conversando com ela, eu pergunto, e você, qual é o curso que você está fazendo? E aí ela me fala, OFM. Eu, OFM? O que é OFM? Ortopedia Funcional dos Maxilares. Pasmem, gente, em 2007 eu não sabia o que era OFM. E ela me explicou, dentro de 5 minutos ela me explicou o que é OFM. Eu falei, eu estou no curso errado. É exatamente o que eu preciso e quero para tratar os meus pacientes. Ela mas o curso já está quase no final. Eu falei, não, tudo bem. E por que assim como eu, até hoje, em 2025, muitas pessoas não sabem o que é o FM? Porque não tem na graduação. Com raríssimas exceções, algumas graduações já tem ortopedia funcional dos maxilares. Ou, mais raras ainda, são professores de ortodontia nas universidades que falam de OFM. Existe uma bobeira enorme, uma besteira enorme de que quem é ortopedista funcional não gosta de ortodontista e vice-versa. Existem 2 seitas, que é horrível. Horrível por quê? Porque quem perde é o próprio profissional que limita tratar só com ortodontia, limita tratar só com OFM e principalmente o paciente. Existem determinadas maloclusões que se você não juntar as duas, você não trata adequadamente. Você não trata 100% ou você não trata com qualidade. E quando eu descubro em 2007 que existe o OFM, eu começo a correr atrás. E eu falo, onde é que eu vou fazer esse curso? Como é que eu vou estudar? E eu começo a fazer, junto com a especialização de ortodontia, um curso de atualização em OFM, no Rio de Janeiro mesmo. Em paralelo, eu estudava quinta, sexta e sábado na especialização e eu continuava no domingo para fazer o curso de OFM, que tinha um curso no domingo de OFM. Quando eu volto para Vitória, eu também começo aqui um curso de atualização com uma carga horária extensa, do mesmo tamanho de uma carga horária de especialização, dos mesmos moldes, modelos, conteúdo de uma especialização. E aí eu começo a como é que eu posso descortinar o que são as ortopedias. As ortopedias, a ortopedia facial ou mecânica, que faz parte da ortodontia, e a OFM. E eu começo a criar dentro da minha cabeça um curso. Eu começo a criar da minha cabeça um método. Eu começo a criar dentro da minha cabeça como que eu posso atender um paciente bebê de 2 anos e meio, 3 anos de idade com as ortopedias. E eu começo a aplicar isso na minha clínica, no meu consultório. E os pacientes não precisam mais serem encaminhados para os ortodontistas ou para os ortopedistas, que aqui é 1 ou 2 só, para poder tratar as maloclusões. E isso, gente, é assim de um valor imenso. Porque eu começo a resolver determinadas situações que, se a criança esperasse 7, 8, 9 anos para ortodontia tratar, não iria ter zigomático, não ia ter terço médio, e eu descruzo com plano inclinado de acrílico, e descruzo uma mordida cruzada anterior e evito que uma mordida cruzada anterior funcional ou dentária vire com até 7, 8 anos uma esquelética. Eu livro esse paciente de uma disjunção, eu livro esse paciente de uma tração reversa com plano inclinado. Quem faz isso? Alguns, pouquíssimos odontopediatras. Ortodontista não faz porque é bebê chora, morde o dedo. E aí eu começo, dentro da minha cabeça, a imaginar as ortopedias unidas. E quando eu lanço o meu curso pela primeira vez, ortopedias que tratam bebês e crianças pequenas, causa-se um reboliço enorme. Porque quem é ortodontista fica puto, desculpa, eu não podia falar. Quem é ortodontista fica bravo, porque quem é essa pessoa que começa a tratar
já que os protocolos científicos ortodoxos só falam que pode tratar mordida cruzada anterior com 7, 8 anos, ou mordida profunda no final da dentição mista. Os ortopedistas ficam bravos porque, como assim, chama mais atenção do que eu? Não pode, de forma nenhuma. Como? Não tem nem curso de especialização em OFM, vai poder ensinar OFM? E essa bobeirada toda. E quando eu percebo que eu, assim, mexi num vespeiro. Mexi num vespeiro de tal maneira que, por mais que eu não ligasse, incomoda, é chato, é antiético, né? As pessoas fazerem o que fazem. Mas eu peguei todo esse compilado dos meus cursos, do que eu criei, do que eu estudei, do que eu aprendi e apliquei no meu consultório. E fui aplicando e eu fui vendo a curto, médio e longo prazo os efeitos das ortopedias juntas. Ou primeiro OFM e depois ortopedia facial, ou o contrário, ou as duas juntas, como eu já coloquei disjuntor e pistas, para poder evitar o desvio da mandíbula. As pistas evitavam. E isso é plenamente possível desde que a pessoa se proponha. E os pacientes pequenos estão nos consultórios dos odontopediatras. O currículo da odontopediatria precisaria mudar e acrescentar as ortopedias. Os odontopediatras precisam perder o medo de achar que ortodontia é difícil e OFM é difícil. Porque se os odontopediatras não tratam, essas crianças elas crescem com anomalias e só serão tratadas numa alta porcentagem parcialmente. E isso eu percebi e eu tive esse insight ainda na graduação, quando eu falei que eu queria fazer odontopediatria e ortodontia. Mas fui para a odontopediatria, trabalhei como odontopediatra muitos anos. Eu falei, agora está na hora de eu colocar em prática o que eu quero. E quando eu trabalho, a minha vida mudou, em todos os sentidos. Minha vida profissional, porque eu passei a ser uma profissional completa, no qual eu trato a criança como um todo. Financeira, gente, infinitamente mais. Eu tô falando como odontopediatra boa que eu era lotada de paciente, sou, né, graças a Deus, lotada de paciente particular, que me paga coisa particular, mas não se ganha igual se ganha quando vai fazer um tratamento ortopédico. A realidade é essa. Então, eu me vi extremamente, muito mais feliz, desistir, falei, é aqui que eu vou, é nessa linha que eu vou, no meu consultório, no meu atendimento, na minha clínica e como professora também de ortopedias. Então eu peguei tudo aquilo que eu vivi na minha prática clínica, na minha vida clínica, na minha vida profissional, enquanto dentista, enquanto professora, e coloquei no meu curso. E fiz esse método. E aplico no consultório, sem sombra de dúvida alguma. Anos se passaram, na área acadêmica, né? Desde quando eu pedi demissão da graduação, no qual eu não tive uma boa experiência, não gostei, porque era para mim muito limitado e eu amo ser autoral. E além de eu ser autoral, eu adoro ser criativa, eu adoro colocar e explicar para os pais dos pacientes, para os alunos, de uma maneira que às vezes não é uma maneira ortodoxa. Às vezes eu faço metáforas, maneiras de explicar, de ensinar, de criação própria. Eu, durante muitos anos, trabalhei exclusivamente no consultório, fiz o curso de ortodontia, fiz dezenas de cursos de OFM, entre eles um curso de atualização de OFM e depois a especialização. E eu fui colocando aquilo tudo no consultório. Meu filho era pequeno, eu não queria ainda voltar ao ritmo acelerado que eu tinha quando eu dava aula na graduação, que eu dava aula na BO, dava aula na faculdade, trabalhava no consultório, tinha um filho pequeno, ele foi crescendo, assim da mesma maneira que ele foi crescendo, eu fazia o meu horário no consultório e fui juntando material e fui juntando experiência, quando de repente eu senti a necessidade iminente de
explodir, no bom sentido, de voar. E quando foi isso? 2018, 2019, com o meu Instagram, que eu tenho meu Instagram desde 2015, e sem falsa modéstia, sempre foi um Instagram diferenciado, um Instagram acadêmico, um Instagram com conteúdo, um Instagram ético, um Instagram no qual foi através dele que eu tive a oportunidade de ser vitrine para que várias faculdades, universidades, colegas de iniciativa particular me convidassem para dar aula. Então, meu filho já era grande, já era adolescente, e eu disse, filho, agora eu vou voltar a dar aula. E viajei 2018 e 2019 praticamente toda semana, sem exceção. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Manaus, Pará, e chegou o final de 2019, eu estava muito cansada, porque eu trabalhava durante a semana e todo final de semana eu dava aula em algum lugar. Foi quando eu comecei, eu quero criar alguma coisa online. Mas como tudo que eu faço precisa ser muito bem feito, seja filho, seja atendimento no consultório, seja falar na igreja, seja um quadro porque eu pinto, seja o que for, o meu curso, ele teria que ser o melhor curso que já existiu, não para concorrer com alguém, mas para eu mesma gostar da minha criação e falar, esse curso é foda, esse curso ensina, esse curso transforma, esse curso faz a pessoa que quer estudar virar outro profissional. E assim foi feito. Eu, durante um ano, eu coloquei nas minhas aulas criativas, aulas, tudo aquilo que eu sempre quis que me ensinassem e nunca ensinaram. Por que nunca ensinaram? Ou porque tinham má vontade, ou porque, infelizmente, nem todos ensinam tudo, porque senão você pode se tornar melhor do que ele, né? E tem pessoas que você pode ser boa até aqui. Se passar daqui já não pode. E eu quis fazer com que esse curso transformasse a vida do colega que fosse fazer, a vida pessoal, porque eu digo ela porque a grande maioria é elas se sentem poderosas, elas se sentem estudiosas, com conteúdo, elas se sentem importantes na vida dos pacientes, porque transformam a vida do paciente. Então, é uma cadeia. Eu que ajudo colegas a se transformarem pessoalmente, profissionalmente e financeiramente, e elas ajudam como pontos pelo mundo afora, porque eu tenho aluna no Japão, a transformar os seus pacientes. E transformam, e mudam, e encantam. Isso, para mim, é o mais importante. É eu saber que, mesmo que daqui a uma única geração, eu não seja Mara Tavares, não seja mais ninguém, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu estou ajudando alguém. E na minha crença, na minha fé, tudo aquilo que você faz de dentro para fora, com boa vontade, com intenção boa, com intenção positiva, você deixa o seu legado. Você deixa parte de você. E aquilo reverte para você com muito mais bênçãos, com muito mais benefícios. E em janeiro de 2020, eu falo que Deus é tão bom e os meus insights, Deus me dá insights, que em agosto de 2019, eu tenho um insight de montar o curso online. E esse curso online fica pronto em janeiro de 2020, antes da pandemia. Nem imaginava-se que em março teria uma pandemia. O que, assim, é muito gracioso e muito bom falar que eu fui pioneira no que eu me propus a fazer, que é um curso online de ortopedias. Há colegas, né, que trabalham com as ortopedias, ou seja, com ortodontia, ortopedia facial e a ortopedia funcional dos maxilares há anos e não tiveram a chance, a oportunidade ou não quiseram. E eu fiz isso acontecer. E quando eu vejo isso acontecendo e vejo a explosão que foi, especialmente por conta da pandemia, eu fico extremamente feliz. Muito, muito emocionada com a potência do que é
a educação, do que é o ensino, do que é o conteúdo e a transformação na vida de um colega dentista. Dentistas que estudaram e se propuseram a fazer o meu curso, tanto o curso anterior quanto o curso atual, Formação Ortopedia dos Maxilares, que querem, eles ascendem literalmente, não só financeiramente, como também como referência profissional. E isso é de um tamanho enorme. Por que é de um tamanho enorme? Eu faço questão de falar. Porque é o que eu pude deixar aqui. É o que eu, assim, deixo aqui. E cada vez mais eu vou estar sempre estudando, melhorando, e mesmo que venham os colegas antiéticos que queiram me dar rasteira e que... Tô nem aí. Eu quero olhar para frente e eu quero continuar seguindo, sem sombra de dúvida. E fazer da minha trajetória de vida um exemplo no seguinte sentido, de que uma odontopediatra é capaz de se tornar referência também, não só em odontopediatria, mas em ortopedias, agregar e se tornar uma profissional completa. Isso, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um que queira. Eu sempre quis fazer melhor e crescer e ajudar as pessoas, e ajudar os colegas, ajudar os alunos, e felizmente isso tem dado certo. Para mim, eu posso dizer que eu já estou muito feliz. Não que eu esteja parada ou que não venham coisas novas por aí, que não venham novidades por aí. A minha cabeça, ela é uma cabeça pensante, 24 horas, e é a cabeça dos insights e dos insights coletivos. E assim, que assim seja. Até 120 anos de idade. E hoje, qual que é a minha rotina? Né? É uma rotina que, para mim, tá justa, tá ótima. Porque, até então, se eu traçar pelo meu trabalho, pela minha especialidade, quando eu era só odontopediatra, eu trabalhava noite e dia sem parar para poder conseguir ter o mesmo êxito. Lembrando que eu era autora, por assim dizer, da minha vida financeira, eu era autora da minha vida pessoal. Então eu tinha que trabalhar muito e sobrava-se pouco tempo, seja para exercícios físicos, para diversão e às vezes até para o próprio filho, né? E hoje eu vejo que depois que eu fiz ortopedias e o tempo foi passando e eu só atendo particular, né, já há muitos anos, eu tenho quase 30 anos de carreira. Nos 5 primeiros anos eu posso dizer que eu atendi convênio, mas depois só particular. Eu acho que hoje a rotina tá do jeito que eu gosto. Eu posso e eu tenho assim a possibilidade de não trabalhar numa sexta-feira à tarde, de ter folga. Eu tenho a possibilidade de poder fazer academia todos os dias pela manhã e com folga antes de vir trabalhar. Eu tenho a possibilidade de poder fazer uma viagem, flexibilidade, até porque eu não tenho emprego. Eu sou, né, a autora aqui eu sou a minha própria patroa. E a minha rotina é uma rotina no qual eu mesclo atendimento no consultório e também atenção aos meus alunos, aos alunos da formação. Seja no grupo de WhatsApp, seja ao final de cada módulo, que são os encontros ao vivo, e até pelo próprio mesmo, pelas próprias mensagens, né? E gravação de vídeos, gravação de aulas, e é uma rotina no qual é uma rotina de trabalho que eu amo, que eu, muito honestamente, posso dizer que é um trabalho que eu amo, que eu gosto, que eu faço porque eu gosto e porque eu quero. Não sou obrigada a nada. Meu maior orgulho quando eu olho para trás, muito honestamente, é a minha garra. Eu sou aguerrida, eu sou valente, eu sou corajosa. Pode não parecer, talvez pela voz doce, meiga, mas eu sou muito valente, muito corajosa. Eu não desisto fácil. Eu posso chorar uma noite, mas no outro dia eu estou correndo atrás, eu estou estudando.
E eu acho assim que o maior orgulho que eu tenho de mim é que eu sempre quero ser melhor. Melhor do que eu fui ontem. Eu não sou acomodada. Eu sou uma pessoa que não para de ideias, de criatividade, de afazeres. E a minha maior concorrência sou eu mesma, exclusivamente. Exclusivamente. Posso às vezes olhar para o lado, admirar, né, colegas, mas eu acho que eu sou muito autodidata. Tudo que eu faço, eu sou autodidata. Eu acho que é isso, é garra e ser autodidata. O que me motiva a continuar todos os dias, muito honestamente, sem ser piegas, mas já sendo, é realmente gostar do que faz. Mas, acima de tudo, é ser independente financeiramente. Eu não tenho herança. Não herdei nada de ninguém. Ninguém me deu nada a não ser o meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vivo do jeito que eu quero viver. É isso. E o jeito que eu quero viver pode não ser bom para fulano, para cicrano, para beltrano, e isso não está relacionado a dinheiro, está relacionado a como a gente mora num país, né, capitalista, como a gente mora num país onde tudo se paga. Eu trabalho para ajudar as pessoas, ok, mas também para poder ter o estilo de vida que eu quero, sem hipocrisia. Onde eu me vejo daqui 5 a 10 anos? No momento, hoje, eu tenho uma ideia de onde eu posso estar daqui 5 a 10 anos. Daqui um ano, pode ser que eu já não tenha mais a mesma ideia. Eu sou uma pessoa no qual eu sou extremamente dinâmica e aventureira. Aventureira, será que seria a palavra? Gosta de desafios. E pode ser que eu esteja aqui em Vitória, pode ser que eu esteja em outro país, levando, sem dúvida alguma, o meu conhecimento para outros países. E ter essa experiência mesmo do dia a dia, de morar em outros países. Para mim, eu acho que na altura da minha carreira, eu acho que eu consigo já ter essa experiência de levar aquilo que eu sei, que eu continuo aprendendo para mais pessoas em países nos quais, assim, colegas podem ter menos experiência nessa área. E o futuro a Deus pertence. O que eu poderia falar para os colegas que desejam atender crianças com as ortopedias é que seja acima da média, faça acima da média. Faça sacrifício mesmo. Se tá difícil estudar de noite porque trabalhou o dia inteiro, estuda, acorda meia hora mais cedo. Mas tem que fazer, precisa fazer o que a maioria não faz. Porque se a gente deixar se levar como é que eu posso dizer? Pelo fluxo, a gente não vai a lugar nenhum. Ninguém se destaca, com raríssimas exceções, se não fizer mais. Não tem como. É assim, inviável. Estude mais, se esforce mais, deixe de fazer as coisas. É um tempo e que depois isso vai e se transforma.